Essa aula é sobre cuidados preventivos relacionados à pele, segundo o POP 3 do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O POP 3 fala sobre medidas preventivas de lesão por pressão. Eu sou a enfermeira Regiane Prado, sou estomaterapeuta da Comemp. O primeiro tópico das medidas preventivas consiste na avaliação da pele e registro na admissão. A avaliação deve acontecer através do exame clínico da pele, utilizando inspeção e palpação e dígito-pressão da área a ser avaliada. É muito importante que a lesão por pressão identificada no momento da admissão seja registrada como uma lesão por domicílio. O responsável para essa avaliação é toda a equipe de saúde que atende o paciente, englobando enfermeiros, técnicos e médicos. O período a ser realizado, principalmente, é quando você admite o paciente e diariamente, tanto no período do plantão diurno quanto no período do plantão noturno. Esse paciente deve ser avaliado. Essa figura marca as principais áreas de proeminências ósseas, onde tem mais risco de acontecer lesão por pressão, de acordo com o decúbito que o paciente está. Se ele está em decúbito dorsal, as principais áreas de pressão são essas marcadas, onde temos as proeminências ósseas, e assim como nos decúbitos laterais. Quando o paciente está sentado, as principais áreas de pressão são essas também marcadas aqui no paciente. São aquelas que batem e têm as forças de cisalhamento e as forças de pressão. Esses pacientes, impreterivelmente, precisam ter o alívio dessas pressões a cada 2 horas e o paciente sentado a cada 1 hora. Aqui podemos observar a técnica de dígito-pressão para identificar as áreas de risco. A dígito-pressão consiste em pressionar com o dedo durante 15 segundos a área a ser avaliada. Após esses 15 segundos, se retirar do dedo e a área ficar branqueável, nós temos um eritema branqueável, a dígito-pressão. Mas se ele não branquear, nós já temos uma lesão por pressão estágio 1. Uma coisa muito importante também que deve ser destacada é em relação ao paciente com a pele negra, porque esse paciente a gente não consegue observar o eritema tão facilmente. Então, além do eritema, nós devemos também avaliar descoloração, tumefação da pele, aquecimento e dor. São características especialmente para a avaliação da pele negra. Agora iremos falar sobre a avaliação de risco de lesão por pressão e apresentar 2 escalas que podemos utilizar. Primeiramente, a escala Braden, que é uma escala de uso diário, e é uma escala que também tem que ser utilizada quando há mudança clínica do paciente. Essa escala geralmente é utilizada para pacientes clínicos e ela tem exatamente 6 itens para ser avaliados. Dentre eles, a percepção sensorial, onde podemos ver se o paciente está com limitação relacionada à sua capacidade de verbalizar o que ele está sentindo e o seu desconforto. O segundo item está relacionado à umidade, onde a gente pode sinalizar se o paciente apresenta uma umidade constante ou raramente molhado. Sobre a atividade do paciente, aqui nós sinalizamos se ele é acamado ou se ele consegue deambular ou fica sentado. Em relação à mobilidade, conseguimos pontuar aqui a frequência em que ele precisa de auxílio para conseguir se mover na cama. E sobre a nutrição, podemos aqui classificar e pontuar sobre a característica nutricional do paciente, se ele está conseguindo se alimentar adequadamente, se ele está precisando de suplementação e se ele não está tendo uma alimentação adequada. O último item está relacionado à fricção e cisalhamento, visto de uma forma se o paciente consegue mobilizar sozinho, causando nenhum problema, ou se o paciente tem isso como um problema em potencial ou um grande problema. Todos esses itens geram uma pontuação, um score, onde o paciente vai apresentar baixo,
médio ou alto risco para lesão por pressão. O paciente que apresenta alto risco é o paciente que precisa ter intervenção constante de avaliação da sua pele e de alívio das áreas de proeminência óssea, principalmente. Outra escala é a escala Cobb-Jackson. É uma escala específica para a unidade de terapia intensiva, pacientes graves e entubados. Ela apresenta 13 itens de avaliação. É mais específico e mais criteriosa na avaliação, pois ela está avaliando pacientes graves. Também apresenta avaliação em baixa, média e alto risco de lesões por pressão, onde também o paciente de alto risco necessita de avaliação, inspeção e acompanhamento contínuo para a prevenção de lesão por pressão. A escala Cobb-Jackson tem alguns pontos que avaliam parecidos com a Braden, como mobilidade, estado de consciência, nutrição, porém ela tem outros itens bem diferentes, como avalia a idade, o peso, a pele, o estado hemodinâmico, respiração, incluindo a necessidade de oxigênio, como também antecedentes pessoais e também itens relacionados a comorbidades prévias, como DPOC e diabetes. O item também que diferencia é relacionado à higiene, onde podemos classificar se o paciente tem completa independência ou completamente dependente de auxílio. O tópico 3 é realizar e registrar o exame clínico da pele. O exame clínico da pele consiste na inspeção, palpação e análise das áreas de risco de proeminências ósseas. Devemos registrar se há presença de áreas com eritema não bloqueável, áreas com flictenas, áreas úmidas em contatos com a fralda, dermatites e todas essas questões associadas à pele. Esse registro deve ser feito no ato da admissão e também diariamente, tanto no plantão diurno quanto no plantão noturno. O quarto item fala sobre o manejo do excesso de umidade na pele, decorrente de alteração do seu microclima. O microclima alterado vem através do excesso da temperatura e da umidade, que acontece através da incontinência e do uso incorreto de fraldas. Dessa forma, devemos sempre manter o paciente com a sua pele seca e remover a fralda sempre que ela estiver úmida e com sujidade, observando sempre o indicador de umidade, onde o mesmo indicar que a fralda está saturada, ela deve ser trocada. Esse indicador de umidade, ele vai variar de acordo com a marca da fralda que o paciente está utilizando. E de acordo também com o fabricante, você vai observar uma alteração dela, ou mudando de cor, ou talvez mudando a característica desse marcador. Essa avaliação é feita pela equipe de enfermagem e deve ser feita durante as 24 horas do paciente. Toda a troca de fralda deve ser avaliada a pele, inspecionada a pele também. É importante ressaltar que a troca de fralda deve ser individualizada e acontecer mediante o grau de incontinência do paciente. Se o paciente tem uma continência mais grave, ele deve ser trocado a fralda mais vezes, com mais frequência, conforme a saturação do indicador de umidade. Assim como também preservar a pele seca, é importante manter apenas o uso de uma fralda. Como retratado aqui nessa figura, não podemos utilizar várias fraldas e nem associar fraldas com absorventes, porque essa prática altera o microclima da pele, altera e aumenta a temperatura, deixando a pele mais úmida e assim causando lesões por umidade. Ainda sobre o manejo do excesso de umidade da pele, podemos utilizar produtos de barreira para repelir o excesso dessa umidade. Podemos utilizar tanto o óxido de zinco ou um creme barreira de alta tecnologia. Entretanto, devemos nos atentar que o óxido de zinco
deve ser aplicado a cada troca de fralda e a cada higienização dessa pele. Já o creme barreira de alta tecnologia, ele é orientado e prescrito pela Comemp e geralmente é utilizado uma vez ao dia e de preferência após o banho. Devemos nos atentar sobre a remoção do óxido de zinco, que ele forma uma película esbranquiçada e a remoção dela, se for da forma inadequada, pode causar lesões. Recomenda-se que ele seja removido com a utilização de um óleo de AGE. Já o creme barreira, após as suas 24 horas de uso, ele pode ser reaplicado após a higiene no outro dia. Não indicamos a associação da nistatina com o óxido de zinco e nem mesmo com nenhum outro tipo de óleo. Essa interação pode causar complicações relacionadas à interação medicamentosa e até mesmo reações de pele ou infecções fúngicas pela umidade causada pela interação dos produtos. Também indicamos a avaliação para preferir o uso de comadres e patinhos, ao invés do uso excessivo de fraldas. É importante também ressaltar sobre a umidade causada pelo exudato das feridas, e assim realizar a troca dos curativos sempre conforme a prescrição da Comemp, e em casos de SOS, quando a cobertura já está saturada, para evitar o aumento de umidade na pele. O item 5 fala sobre realizar higiene e hidratação da pele. É ideal que essa água seja morna para promover relaxamento para esse paciente no momento do banho e que não haja fricção de nenhum tipo de esponja na pele do paciente. O sabão deve ter um pH ácido entre 4,6 e 5,8, semelhante ao da pele, porque é essencial para manter essa barreira epidérmica e favorecer o processo de reparação. O uso de sabonetes, daqueles que prometem a retirada de 99% das bactérias, é contraindicado, porque a partir do momento que a gente retira 99% das bactérias de proteção da pele, a gente expõe essa pele a risco de micro-organismos externos. É importante observar também que toda vez que um paciente for incontinente fecal ou tiver episódios diarreicos, a partir da terceira troca de fralda, a higiene deve ser feita somente com água. Outro fator importante quando a gente fala de pele é a hidratação. Então, com o que a gente vai hidratar essa pele? A gente tem que achar um hidratante que combine 3 variáveis: o emoliente, o umectante e as substâncias oclusivas. A função dos emolientes é preencher o espaço entre os corneócitos. Os umectantes aumentam a hidratação da camada córnea e as substâncias oclusivas formam um filme hidrofóbico sobre a epiderme, que retarda essa evaporação da água. Então, o produto ideal tem que unir essas 3 funções. Essa hidratação deve ser feita de 12 em 12 horas. E os veículos indicados para os hidratantes são loções ou cremes. As loções têm alto poder de água e que permite uma maior tolerância e evaporação da pele. Já os cremes têm uma textura mais agradável, são mais aceitos pelos pacientes e são uma emulsão bifásica de água em óleo ou óleo em água. Os 2 princípios ativos fundamentais para essa hidratação ser feita da forma eficaz são a ureia 10% ou os ácidos graxos essenciais. Produtos como óleo mineral, óleos em si, óleo de AGE e vaselina, não hidratam a pele. Pelo contrário, eles criam uma barreira e podem causar irritação. O tópico 6 está relacionado aos cuidados com a nutrição, buscando otimizar a hidratação oral e suplementação nutricional, buscando um aporte calórico proteico. Dessa forma, devemos avaliar e comunicar ao nutricionista e à equipe médica sobre a presença de sinais clínicos de desnutrição e desidratação, observando edema, perda de peso, disfagia, inapetência, entre outros. Quando observarmos que o paciente tem uma aceitação de alimentos baixa, inferior a 60% das suas necessidades nutricionais,
Devemos discutir a possibilidade de dieta enteral, parenteral, além de hidratação venosa, juntamente com a equipe médica. Essa avaliação deve ser algo em conjunto com a equipe multiprofissional, entre enfermeiros, nutricionistas e médicos, e discutir a intervenção junto com a equipe multiprofissional. Essa avaliação deve ocorrer diariamente, conforme a necessidade de intervenção e reavaliação do paciente. O item 7 fala sobre a redução de pressão, fricção e cisalhamento. Esses fatores, que são os maiores causadores de lesões, podem ser evitados de muitas formas. Como já foi falado anteriormente, é importante identificar os pontos de pressão principais, elevar calcânios nas 24 horas, então colocando ou um travesseiro ou alguma coisa que possa deixar esses calcânios flutuantes sem tocar a cama. Utilizar um travesseiro entre os joelhos e o uso de posicionadores é o ideal. Esse posicionamento deve ser realizado a cada 2 horas nas mudanças de decúbito. As superfícies de apoio são outro aliado, que a gente pode usar para diminuir essa pressão. Sempre lembrando que o colchão piramidal ou caixa de ovo, que é esse aqui de cima, não é mais recomendado já há muito tempo. E agora as duas superfícies de alívio recomendadas são o colchão pneumático ou o colchão de viscoelástico, tanto colchão quanto travesseiro. E sempre lembrar que tem que ser o reposicionamento aliado à superfície de alívio. Não adianta ter um colchão adequado se esse paciente não é mudado de decúbito em momento nenhum. Então, reforçando um pouco do que eu estava falando sobre calcânios. O calcânio deve ser sempre elevado, nunca utilizar esses dispositivos que a gente encontra aí à venda, como essa botinha, de material semelhante ao colchão piramidal, ou essa luva que muitas vezes a gente encontra, uma luva cheia de água, para o paciente não ter pressão, Só que isso é um grande engano, porque a partir do momento que a gente coloca o calcânio sobre a luva, ele começa a fazer a pressão da mesma maneira. A mesma lógica que a gente tem para os colchões, a gente tem para as almofadas. Então, o paciente cadeirante não deve usar essa almofada de material piramidal ou essas almofadas de ar, nem essas de água redondas. Nunca almofada com buraco no meio, para que não aumente a pressão nessa área que fica livre. O ideal é sempre material de viscoelástico, como o colchão, e realizar a descompressão durante o dia. Sempre lembrando manter sentado apenas 1 hora. Ainda pensando em reduzir fatores de pressão e cisalhamento, é importante manter a cabeceira sempre angulada em 30 graus, no máximo 30 graus, e quando mantida em 90 graus, atentar para o tempo. Ela não pode ser deixada o tempo inteiro em 90 graus para o paciente não tender a escorregar. Além disso, é importante, toda vez que o paciente for reposicionado ou necessitar ser transferido, que essa movimentação seja feita pelo traçado móvel e não puxando e arrastando o paciente na cama. Então, mais alguns cuidados importantes com a pele. É bem importante, sempre que possível, não posicionar o indivíduo em cima da área ruborizada, para não ocorrer um aumento de pressão desnecessário, não massagear proeminências ósseas, usar um hidratante ideal, como a gente já citou anteriormente, com os 3 fatores principais, e proteger principalmente essa pele de umidade excessiva. Vale a pena destacar que toda lesão por pressão deve ser notificada, pois é um evento adverso. E aqui nós podemos observar um exemplo de um sistema de notificação. O que é importante ressaltar é que precisa ser destacado qual é o paciente, aonde ele está internado, qual a localidade, qual o tipo de lesão e aonde ela está localizada em relação à topografia do paciente. Então é isso, pessoal. A gente espera ter contribuído um pouco com o raciocínio clínico de vocês. E muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo e-mail.